9 anos. 9 anos sem ver aquela mulher. A mulher que eu abandonei de uma forma cruel. E agora, quando ela entrou na minha sala, eu senti como se o tempo tivesse voltado para aquele momento. Todas as memórias dolorosas, toda a vergonha e a sensação de estar perdido. Como se eu estivesse revivendo aqueles segundos. Ana. Ela estava lá, fria, como um fantasma do passado que eu não conseguia mais escapar. Oi? Davi. Ela falou, com uma voz sem emoção. A saudação era simples, mas carregava uma frieza que eu não reconhecia mais. Eu olhei nos olhos dela e via a distância, uma distância impossível de ignorar. Oi, Ana, eu respondi, tentando manter a calma, mas não consegui. A minha voz saiu mais baixa do que eu gostaria. Eu não sabia o que dizer. As palavras pareciam presas na minha garganta. Ela não respondeu imediatamente. Entro na sala, seus olhos percorriam a mesa de trabalho onde já havíamos sentado tantas vezes antes, discutindo sonhos e projetos para o futuro. Agora, aquela mesa parecia um lugar que eu já não pertencia mais. Ela se sentou na cadeira em frente a mim, se acomodando como se estivesse em um território que não era mais meu. Ana não era mais a esposa que eu amava. Ela era uma mulher forte, independente, a chefe do departamento de cirurgia, uma das médicas mais respeitadas do país. Agora, eu me sentia pequeno. Ana, não sei por onde começar. Eu falei, minha voz falhando. A sensação era de estar caindo em um abismo. Eu estava completamente fora de controle. Ela me olhou, mas não respondeu de imediato. Silêncio. Esse silêncio desconfortável. Um silêncio que parecia pesar cada vez mais. Então, finalmente, ela disse, precisamos conversar sobre Rafael. O nome dela me atingiu como um soco no estômago. Rafael. Eu nunca havia pensado em um filho que não sabia que existia. Eu tentei manter a calma, mas um pânico começou a crescer dentro de mim. Rafael, eu repeti, desconcertado. Quem é ele? Ela me olhou. Seus olhos eram frios, quase desinteressados. Rafael é seu filho. Davi. Ela disse, cada palavra cortando como uma faca. Eu congelei. Filho? Eu não sabia que tinha um filho que eu não conhecia, que eu havia perdido em todos esses anos. Eu não conseguia acreditar nas palavras dela. Ana me olhou, tentando ler minha reação, mas eu não conseguia reagir. Você não lembra? Ela perguntou. Sua voz fria e cheia de decepção. Eu fiquei sem palavras. Rafael, um filho. Eu havia perdido toda uma parte da minha vida e não sabia. Eu olhei para ela, como se tentasse encontrar alguma explicação, mas eu sabia que nada que ela dissesse mudaria a realidade. O que eu fiz? O que eu perdi? Por quê? Não me disse antes. Eu perguntei, a voz baixa, cheia de arrependimento. Ela riu, mas não era um riso de felicidade. Porque você me disse que eu não era boa o suficiente para você. Você disse que eu era apenas uma enfermeira, que eu não poderia acompanhar seu nome, sua família, suas expectativas. E por causa disso eu não queria que você soubesse sobre Rafael. Eu congelei com as palavras dela. Apenas uma enfermeira. Eu tinha dito isso. Eu tinha sido tão arrogante. Ou cego. Eu a empurrei para longe de mim, para cima de um pedestal que ela não merecia. Agora, ela tinha feito a coisa certa. Ela tinha seguido em frente. Eu estava pagando o preço. Você entende isso, Davi? Ela perguntou, como se estivesse tentando arrancar uma reação de mim. Eu entendo. Eu disse, a voz embargada. Eu realmente entendo. Mas por que você não me contou? Porque eu não queria que você me visse como um fardo. Ela respondeu, eu fiz tudo isso sozinha. Rafael não precisa de você. Ele tem uma vida boa. Ele só precisa de um pai, não de um homem que vive para suas próprias conveniências. Eu fiquei sem palavras. O peso da culpa me esmagou. Eu tinha sido tão egoísta, tão orgulhoso. Eu deixei ela sozinha, carregando a responsabilidade de tudo. Eu tinha perdido tudo isso. E agora? Estava tentando consertar algo que parecia impossível de se corrigir. Ou sabia? Eu murmurei, sentindo um peso sobre meus ombros. Não sabia que tinha um filho. Ela não disse nada por um momento. Ela me observava. Mas sua expressão era diferente. Não havia mais raiva, nem frustração. Havia cansaço. Eu tinha feito tantas coisas erradas que ela já não sabia o que mais dizer. Ela havia seguido em frente.
Eu não. Eu não preciso que você mude tudo agora, Davi. Ela finalmente disse, quebrando o silêncio. Mas, Rafael, ele precisa de você e ele tem o direito de saber que você é o pai dele. Eu engoli em seco. A dor de ter perdido tanto tempo. De não ter estado lá quando ele precisou de mim. Não sabia o que fazer. Agora, eu queria fazer algo. Mas como? O que eu poderia fazer para corrigir todo esse tempo perdido? Eu quero ver Rafael, eu disse, minha voz tremendo. Eu quero conhecê-lo. Ana me olhou. Seus olhos estavam mais suaves agora, mas havia ainda uma cautela neles. Você sabe que não vai ser fácil, não é? Rafael já tem a vida dele. Ele não precisa de um pai que aparece, de repente, e acha que pode fazer parte da vida dele. Eu olhei para ela, tentando ver além das palavras duras. Eu sabia que ela estava certa. Eu não poderia simplesmente aparecer e ser uma figura qualquer na vida dele. Mas mesmo assim, eu não podia desistir. Não agora. Eu sei. Eu falei com firmeza. Mas eu vou tentar. Eu espero que ele me dê a chance de ser o pai dele. Ana me observou por um momento antes de se levantar. Então, vamos. Rafael está esperando. Eu segui ela pelos corredores do hospital. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior. Não era só uma questão de conhecer um filho que eu nunca soubera que tinha. Era uma chance de tentar reconquistar o que eu tinha perdido. E isso parecia um fardo muito maior do que eu poderia carregar. Quando chegamos à sala de Rafael, eu parei na porta. O que eu diria? O que eu faria? Como eu deveria agir? Eu era um estranho para ele, e ele provavelmente me veria da mesma maneira, mas eu tinha que tentar. Ana abriu a porta e entrou. Eu segui, respirando fundo. Rafael estava sentado na cama, olhando para o celular. Quando ele viu Ana, ele sorriu, mas assim que seus olhos encontraram os meus, ele parou. Ele me observava, como se estivesse tentando entender o que estava acontecendo. Rafael, esse é Davi. Ana disse, sua voz calma, mas com um tom de autoridade. Rafael olhou para mim por um longo momento. Eu podia ver a curiosidade nos olhos dele, mas também uma certa desconfiança. Ele estava tentando entender quem eu era, e eu não sabia se eu estava pronto para essa responsabilidade. Oi, Rafael, eu disse, minha voz mais suave do que eu gostaria. Eu sou seu pai. A resposta dele foi silenciosa, mas eu podia ver que ele estava tentando processar tudo isso. Eu só podia esperar que algum dia ele me aceitasse, e que eu pudesse estar ao lado dele, mesmo que fosse tarde demais. A sala estava silenciosa, exceto pelo som do ar-condicionado e a respiração de Rafael, que ainda me observava com uma expressão difícil de ler. Eu senti uma mistura de ansiedade, arrependimento e esperança, algo que eu nunca havia experimentado antes. Como um homem que sempre controlou sua vida e suas escolhas, agora eu estava diante de um desconhecido que, de alguma forma, era a parte mais importante de mim menos meu filho. Um filho que eu sequer sabia que existia até ontem. Oi, Rafael? Eu disse novamente, forçando um sorriso, tentando parecer mais tranquilo do que me sentia. A ideia de ser pai era algo que eu nunca pensei em ser, e agora me sentia completamente perdido. Rafael não respondeu de imediato. Ele apenas continuava me observando, como se estivesse tentando entender quem eu era e o que estava acontecendo. Os olhos dele eram tão parecidos com os meus, menos aquele tom de cinza profundo. O olhar firme, mas ainda assim, inexperiente. Como um espelho quebrado de um homem que não sabia o que refletir. Ele provavelmente pensava o mesmo sobre mim. E essa ideia me sufocava um pouco. Boca, você deve estar se perguntando o que está acontecendo, não é? Eu tentei puxar conversa, mais para aliviar o peso do silêncio do que por qualquer outra coisa. Eu sei que isso tudo deve ser muito estranho. Rafael finalmente olhou para o lado, desviando o olhar, e começou a mexer em seu celular de novo, como se tentasse se distrair. Ele estava distante, ainda em choque, e eu podia entender isso. O estava ali, um estranho que de repente se apresentou como alguém importante, e nem eu sabia o que fazer com aquilo. O que um pai deveria fazer? Como comer? Ana, que estava do meu lado, observou toda a cena com uma expressão calma, mas havia um leve brilho nos seus olhos. Ela sabia que esse momento não seria fácil para nenhum de nós, mas tinha algo na sua postura que me dizia que ela já havia passado por muitos desses momentos sozinha. Agora eu precisava estar ali, fazer parte dessa história, dessa nova realidade,
Eu sei que não é fácil, ela começou, virando-se para Rafael. Mas Davi é seu pai. Ele tem o direito de estar aqui, e você tem o direito de conhecê-lo. Não importa o quanto isso te confunda agora. Rafael olhou para ela. E então para mim, novamente. Ele não respondeu. Só ficou em silêncio. O que, para mim, parecia ainda mais doloroso do que qualquer palavra que pudesse sair da sua boca. Talvez ele estivesse apenas processando a verdade, ou talvez estivesse com raiva. Eu não podia adivinhar. Você não precisa gostar de mim, Rafael, eu disse, baixando a cabeça e tentando falar de um jeito mais simples. Mas o que eu quero é te conhecer, ser parte da sua vida, e talvez, aos poucos, poder conquistar a sua confiança. Nesse momento, o silêncio pesou no ar, e a tensão era quase palpável. Eu não sabia o que fazer a seguir. Eu queria tocar em seu ombro, dar-lhe uma palavra de consolo, mas não sabia se seria a coisa certa a fazer. Eu estava tentando entender o que significava ser pai, e ao mesmo tempo, eu sentia que eu não tinha o direito de pedir algo tão grande de um garoto que nunca me conheceu. Eu não sou bom nisso. Eu continuei, sentindo que precisava me explicar mais. Ser pai? Quero dizer, eu não estive aqui para você, e por isso, sei que vou ter que provar que posso ser alguém em quem você confia. Eu não posso consertar o passado, mas posso tentar fazer o futuro diferente. Rafael ainda não disse uma palavra. Ele estava mais tranquilo, mas o silêncio continuava nos cercando. Ana olhou para mim, um olhar que, apesar de ser discreto, parecia me dar uma espécie de aprovação silenciosa. Eu sabia que ela queria ver como eu lidaria com essa situação. Não se tratava de como eu me sentia, mas de como Rafael se sentiria comigo. Eu olhei para o relógio, pensando em como passaríamos o resto daquele dia. Talvez eu devesse ir embora, deixá-lo respirar e voltar mais tarde. Eu sabia que, como Ana disse, isso não aconteceria da noite para o dia. Rafael precisaria de tempo. Eu também. Mas antes que eu pudesse sugerir algo, Rafael falou. Pela primeira vez, sua voz estava baixa, mas firme. Você vai me levar para a escola amanhã? A pergunta era simples, mas me pegou de surpresa. Ele estava me testando. Ele queria saber se eu estava realmente disposto a fazer parte da vida dele. Aquela pergunta, simples e despretensiosa, significava mais para mim do que qualquer outro gesto ou palavra que eu pudesse ouvir naquele momento. Eu me agachei ao lado da cama, olhando nos olhos dele. Sim, Rafael. C'est beau que ser. Eu vou te levar para a escola. A partir de agora, vou estar presente. A expressão no rosto dele suavizou um pouco, mas não havia um sorriso. Era apenas um olhar atento, como se ele estivesse esperando para ver se eu realmente cumpriria o que prometi. Ele não acreditava totalmente nas minhas palavras ainda, e eu não podia culpá-lo. Ana se levantou da cadeira e se aproximou de Rafael, colocando uma mão em seu ombro. Vamos deixar o Davi em paz por agora, tá bom? Ele vai tentar, como todos nós. Rafael olhou para Ana, depois para mim, e deu um leve aceno com a cabeça. Ele não disse nada, mas seu olhar agora parecia um pouco mais relaxado. Quando Ana e eu saímos do quarto, o silêncio tomou conta do corredor, mas a tensão parecia um pouco menos densa. Eu tinha dado um pequeno passo, e talvez esse fosse o começo. Não seria fácil, eu sabia, mas alguma coisa dentro de mim me dizia que a jornada valeria a pena. Você acha que ele vai me aceitar? Eu perguntei a Ana enquanto caminhávamos pelo corredor do hospital. Não sei, Davi. Ela respondeu, olhando para a frente, mas com uma expressão mais suave. Isso depende de você. De como você vai mostrar que não é só mais uma promessa vazia. Eu respirei fundo, sentindo a responsabilidade crescer em meu peito. Eu queria ser o pai que ele merecia, o pai que eu nunca fui, e isso significava mais do que palavras. Significava ações. Eu vou dar o meu melhor. Eu disse com firmeza, e espero que seja o suficiente. Nós saímos para o estacionamento, e embora as luzes da cidade de Rio de Janeiro brilhassem ao fundo, eu só conseguia pensar no rosto de Rafael. Ele não me aceitou, mas eu sabia que isso era só o começo. Eu tinha uma chance de mudar o que estava quebrado. Eu só precisava ser paciente, consistente, e acima de tudo, mostrar a ele que ele não estava sozinho. Mas, por enquanto, tudo o que eu podia fazer era esperar, caminhar lentamente ao lado de Ana e tentar aceitar que a paternidade não era algo que eu poderia simplesmente conquistar da noite para o dia. Era um caminho longo, mas um que eu estava disposto a seguir. Os primeiros dias após a nossa primeira conversa foram uma montanha-russa emocional. Eu sabia que Rafael precisava de tempo,
que ele não iria me aceitar de imediato. Mas a sensação de ser rejeitado, ainda que velada, me assombrava a cada olhar que ele me dirigia. Quando Ana me pediu para ir buscá-lo na escola na segunda-feira seguinte, eu sabia que era um passo importante, mas também me sentia totalmente despreparado. O que eu faria? Como eu poderia ser o pai que ele precisava depois de tanto tempo ausente? Eu estava tenso, nervoso, e cada passo, na direção da escola, parecia mais pesado do que o anterior. Eu não sabia o que ele esperava de mim. Eu não sabia o que eu esperava de mim. Naquela manhã, eu acordei cedo, mais cedo do que o habitual. O relógio na parede estava marcado para as 7h30, mas eu já estava de pé desde as 6 horas, tentando organizar meus pensamentos, me preparando para o que estava por vir. O café da manhã passou despercebido. Eu não conseguia comer, cada pedaço de comida parecia pesar como uma rocha em minha garganta. Eu estava nervoso. Era ridículo. Eu sabia, como um homem que já liderou um dos maiores hospitais do Brasil, eu não deveria estar assim. Mas com Rafael, tudo parecia ser diferente. Ele era uma parte de mim que eu nunca tinha conhecido. E de alguma forma, era mais difícil de lidar do que qualquer desafio profissional que eu já tivesse enfrentado. Eu passei o resto da manhã tentando me distrair, indo de um lado para o outro, mas a minha mente estava fixada naquele momento, no que eu diria a Rafael, o que ele pensaria de mim, como ele me veria. Cada detalhe parecia importante. Eu sabia que não podia cometer o erro de ser apressado ou forçar uma aproximação. Eu tinha que deixar as coisas acontecerem no tempo dele. Às 12 horas, Ana me ligou. Davi, a escola acaba daqui a pouco. Você já está pronto? Eu tomei uma respiração profunda, antes de responder. Sim, estou pronto. Ótimo. Lembre-se, ele vai estar nervoso também. Não pressione. Seja você mesmo. Eu sei, eu disse, forçando uma calma que não sentia. Vou tentar. Eu desliguei o telefone e saí de casa, dirigindo em direção à escola de Rafael. A cidade estava movimentada, como sempre. Mas hoje, cada semáforo parecia durar uma eternidade. Minha mente estava absorta na tarefa à minha frente, e a sensação de estar perdendo o controle da situação me incomodava. Quando finalmente cheguei à escola, o estacionamento estava lotado. Crianças e pais se apressavam para pegar seus filhos, alguns conversando animadamente, outros parecendo alheios ao resto do mundo. Eu estacionei o carro e fiquei lá por um momento, observando a entrada da escola. Meu coração batia forte. De repente, vi Rafael saindo pela porta principal. Ele estava com um grupo de amigos, rindo, como se fosse um dia normal para ele. Ele não parecia nada incomodado com minha presença. Ele olhou rapidamente em minha direção, mas desviou os olhos quase imediatamente, como se eu fosse apenas mais um estranho na multidão. Eu não sabia se isso era bom ou ruim. Me levantei do carro e fui em sua direção. Ele percebeu minha aproximação e parou de caminhar, esperando que eu chegasse mais perto. Eu não sabia o que fazer. Não sabia o que dizer. Olhei para ele e a primeira coisa que me veio à mente foi simplesmente ser sincero. Oi, Rafael, eu disse, tentando fazer minha voz soar o mais natural possível. Como foi a escola hoje? Ele olhou para mim, sem responder, imediatamente. Ele apenas balançou os ombros, como se estivesse esperando por algo mais. Eu senti que ele me testava, medindo cada palavra e gesto. Foi. Ok, ele respondeu finalmente de forma breve, mas ainda sem me olhar diretamente. Eu pensei em te levar para casa, se você quiser, claro, eu disse, esperando que ele aceitasse, mas temendo a recusa. Ele olhou para mim, como se estivesse avaliando a proposta. Seus amigos estavam agora entrando no carro de seus pais, e ele parecia estar hesitando. Mas então, ele deu de ombros novamente e disse: Tá bom, pode ser. A simples aceitação me deixou mais aliviado do que eu esperava. Não era uma grande vitória, mas já era algo. Um pequeno passo. Nós caminhamos até o carro em silêncio, e o trajeto até a nossa casa foi igualmente quieto. Rafael não falou muito, e, para ser honesto, eu também não sabia o que dizer. Quando chegamos em casa, eu fiz o que qualquer pai faria. Perguntei se ele queria lanchar. Como era de se esperar, ele preferiu ficar no seu quarto, aparentemente mais confortável lá do que na sala com o estranho que eu era para ele. Eu não insisti. Passei o resto do dia com a cabeça a mil. O silêncio de Rafael não me incomodava tanto quanto eu imaginava. Era um silêncio que falava muito.
Ele estava em um processo de absorver tudo o que eu era para ele. E isso era o suficiente por enquanto. Eu sabia que tinha tempo para reconstruir a confiança e a relação entre nós. À noite, quando fui deitar, o peso da realidade caiu sobre mim. A dor das perdas, que eu ainda não havia superado. Rafael não era mais um bebê, e eu não podia voltar no tempo. Eu estava tentando recuperar o que nunca vivi, e isso me deixava frustrado. Eu sabia que teria que ser paciente. Não era algo que eu pudesse forçar, algo que eu pudesse corrigir de imediato. A única coisa que eu poderia fazer era estar ali para ele. Como Ana tinha me dito, eu não ia embora. Eu ia mostrar aos poucos que eu estava pronto para ser o pai que ele merecia. Nos dias seguintes, fui buscá-lo na escola todas as tardes. Cada vez mais Rafael parecia relaxar perto de mim, embora ainda fosse visível que ele não estava completamente confortável. Ele começou a me cumprimentar com um simples oi quando entrava no carro, mas não falávamos muito. Eu tentei não pressioná-lo. Cada gesto meu era calculado. Cada palavra tinha um peso que eu não conseguia controlar. Eu o via interagir com os outros adolescentes e me perguntava se ele pensava em mim como um pai, ou apenas um estranho que estava tentando se aproximar. Eu sabia que ele tinha suas próprias questões e sentimentos, e tudo o que eu podia fazer era esperar, respeitar o tempo dele e deixar que ele decidisse o que queria. Mas no fundo, eu tinha esperança. Esperança de que, ao longo do tempo, ele me aceitasse. Esperança de que, aos poucos, ele me visse como alguém que queria estar ao seu lado, não como uma obrigação ou um erro do passado. Eu queria ser seu pai, não um espectro da minha antiga vida. E, mesmo sabendo que o caminho seria longo, eu estava disposto a percorrê-lo. A cada dia que passava, eu sentia como se estivesse tentando reconstruir uma ponte com peças que estavam faltando. A vida de Rafael, sua rotina, seus amigos, tudo parecia estar em um ritmo próprio, que eu não sabia como acompanhar. Ele não me olhava como um pai, ele me via como um estranho, tentando se encaixar em uma parte de sua vida onde eu não tinha lugar. Mas eu estava determinado a estar ali. Mesmo que fosse à distância, eu sabia que ele precisava de espaço, tempo. Às vezes ele falava comigo como se fosse um colega de escola. Às vezes, ele me ignorava completamente. E, em outros momentos, havia uma breve abertura. Um pequeno gesto que me dava esperanças de que, talvez, eu estivesse fazendo a coisa certa. Naquela manhã, enquanto eu tomava meu café, Ana entrou na cozinha, com uma expressão que não podia ser ignorada. Eu conhecia aquele olhar. Ela estava preocupada, mas também havia algo de cansado nele. Precisamos conversar. Davi, ela disse, com a voz suave, mas firme. Eu a observei, e sabia que havia algo mais que ela queria dizer. O que aconteceu? O que aconteceu? Perguntei, colocando a xícara de café sobre a mesa e me virando para ouvi-la. Ela hesitou por um momento, como se estivesse escolhendo as palavras certas. Rafael está começando a se distanciar ainda mais. Não fisicamente, mas emocionalmente. Ele tem se fechado cada vez mais. E eu sei que você está tentando. Mas ele precisa de mais do que simples gestos. Ele precisa sentir que pode confiar em você. As palavras dela me atingiram como um soco. Eu sabia que era difícil para Rafael me aceitar. Mas a ideia de que ele estava se afastando de mim, emocionalmente, me fez perceber que eu ainda tinha muito o que fazer. Eu entendo, Ana, eu disse. Minha voz grave. Eu sei que ele precisa de tempo, mas às vezes me sinto perdido. Não sei o que mais fazer para conquistá-lo. Ana se sentou ao meu lado, seu olhar mais suave agora. Você já fez o mais difícil, Davi. Você está aqui. Você não desistiu. Mas agora é hora de ser mais paciente. Você precisa começar a ver as coisas através dos olhos dele. Ele não quer ser pressionado. Ele quer ver que você está disposto a entender o mundo dele no ritmo dele. Só assim, ele vai começar a confiar em você. Eu respirei fundo, refletindo sobre suas palavras. Era claro para mim que, até aquele momento, eu ainda estava tentando forçar uma conexão, sem realmente entender o que Rafael estava sentindo. Eu vou tentar, Ana. Eu prometo. Ela sorriu, mas ainda havia uma preocupação no fundo de seus olhos. Não se cobre tanto. Não será fácil, mas você está indo bem. Só lembre-se de que a paciência será sua maior aliada. Nos dias seguintes, comecei a mudar minha abordagem com Rafael. Em vez de tentar fazer grandes gestos, resolvi prestar atenção aos pequenos detalhes. Eu deixava o carro estacionado um pouco mais longe da porta da escola, para que ele pudesse caminhar com seus amigos sem pressa. Quando ele entrava no carro, eu o cumprimentava, mas não tentava puxar a conversa.
Eu sabia que ele preferia o silêncio. E assim, a viagem para casa era preenchida com o som da rádio e o barulho do trânsito, em vez de perguntas constantes sobre sua vida. Às vezes, ele começava a falar sobre seus amigos, sobre o que tinha acontecido na escola, e eu aproveitava esses momentos para ouvir sem interromper, apenas para entender o que ele estava pensando. Eu não queria ser aquele pai chato que pergunta tudo o tempo todo. Eu queria ser aquele que aos poucos se tornava uma presença constante, sem ser invasiva. Uma tarde, depois de um jogo de futebol entre amigos, Rafael entrou no carro com um sorriso no rosto. Pela primeira vez, ele parecia realmente à vontade. Eu o observei enquanto ele se jogava no banco do passageiro e começava a mexer no celular. Como foi o jogo? Eu perguntei, sem pressioná-lo, apenas tentando começar uma conversa. Ele olhou para mim brevemente, antes de responder com um sorriso tímido. Foi bom, ganhei o último gol. Eu sorri, mas não disse mais nada. Ao invés de forçar a conversa, eu apenas continuei dirigindo e esperei que ele continuasse. E, para minha surpresa, ele fez. Eu sou bom em futebol, mas nunca gostei muito de ser o centro das atenções, ele disse, como se estivesse compartilhando um pensamento aleatório. Isso é ótimo, eu disse, tentando ser genuíno. Eu nunca fui muito bom em esportes, mas sempre admirei quem tinha essa habilidade. O que mais você gosta de fazer, além de jogar futebol? Rafael ficou em silêncio por um momento, e eu pensei que ele fosse voltar a olhar para o celular. Mas ele olhou para mim, e pela primeira vez, começou a falar um pouco mais sobre seus interesses. Ele falou sobre seus hobbies, sobre filmes que gostava de assistir e até sobre as músicas que estava ouvindo. Eu só ouvi, com atenção, sem interromper. Quando chegamos em casa, ele saiu do carro rapidamente, como sempre fazia, mas antes de entrar pela porta, ele se virou para mim. Balu, Davi. Ele disse de forma simples. Mas a forma como ele me olhou me fez perceber que algo tinha mudado. Ele não me chamava de pai. Mas naquele momento, eu percebi que o afastamento estava diminuindo. Mesmo que fosse um pequeno passo, eu não podia deixar de sorrir para mim mesmo. Isso não era uma vitória definitiva, mas era um começo. O que para mim parecia ser mais do que suficiente. Nos dias seguintes, as coisas começaram a melhorar, mesmo que de forma lenta. Rafael ainda não me chamava de pai, mas ele começou a compartilhar mais sobre sua vida. Ele me contava sobre os seus desafios na escola, suas vitórias no futebol, e até começou a me pedir conselhos sobre alguns problemas que estava enfrentando. Para mim, isso era mais do que suficiente. Mas o verdadeiro teste veio no fim de semana, quando ele me pediu para ir a um parque com seus amigos. Não era uma grande coisa, mas para mim, era um sinal de que ele estava me aceitando, aos poucos na sua vida. Eu não sabia o que esperar, mas sabia que esse convite, por mais simples que fosse, significava que eu estava começando a fazer parte do mundo dele. E isso, para mim, valia mais do que qualquer vitória que eu pudesse ter tido antes. Claro, vamos, eu disse, com um sorriso. Eu vou te levar, e nós podemos passar um tempo juntos. Eu sabia que ainda havia muito a fazer, mas naquele momento, com Rafael me olhando e aceitando minha companhia, eu sentia que talvez, só talvez, estávamos começando a construir algo real. E isso era tudo o que eu podia pedir. A primavera havia chegado, e com ela, uma sensação renovada de esperança. As folhas nas árvores estavam começando a se tornar verdes novamente, e a brisa suave da manhã trazia uma sensação de mudança no ar. Eu sabia que, assim como a estação, minha relação com Rafael estava passando por uma transformação, mas eu não podia negar que, embora estivéssemos fazendo progressos, ainda havia muito a ser feito. Ele ainda me via com desconfiança. Não era fácil para ele me aceitar completamente. E para ser sincero, não era fácil para mim também. Nos últimos dias, nossas interações tinham sido mais frequentes. Rafael começara a me contar mais sobre seus sentimentos e pensamentos, embora fosse de forma cautelosa. Ele ainda não me chamava de pai, ou parecia totalmente confortável com a ideia de que eu fazia parte da sua vida. Mas pequenos gestos, como ele me cumprimentando com um oi genuíno quando me via, me davam esperanças de que ele estava começando a me aceitar. Era uma sexta-feira à tarde, e Rafael havia me convidado para assistir a um jogo de futebol com ele e seus amigos no parque. Não era exatamente um convite formal, mas para mim já era um grande passo. Ele nunca me tinha convidado para participar de algo relacionado à sua vida social. E esse simples gesto fez meu coração bater mais rápido. Eu sabia que ele estava começando a me incluir, e isso significava mais do que qualquer palavra poderia expressar.
Eu estava nervoso. Eu sabia que, apesar de tudo, ainda éramos estranhos, em muitos aspectos. Mas decidi que faria o meu melhor, para ser apenas o apoio, sem tentar forçar nada. Só estar lá seria suficiente. Cheguei ao parque no horário combinado, e logo avistei Rafael conversando com alguns de seus amigos. Quando ele me viu, deu um pequeno sorriso, o que me deixou aliviado. Ele não me ignorou, como nos primeiros dias. Ele estava aceitando minha presença, mesmo que de uma forma sutil. Oi, Davi, ele disse, acenando com a mão. Vem, vou te apresentar pra galera. Eu me aproximei, tentando esconder a tensão que sentia. Os outros meninos olhavam para mim com uma mistura de curiosidade e incerteza, como se estivessem tentando entender o que eu estava fazendo ali. Mas, para minha surpresa, Rafael não parecia desconfortável. Ele me introduziu como se fosse algo natural, algo que já fazia parte do cotidiano dele. Esse é o Davi, meu amigo, ele disse, e eu percebi que ele não usou a palavra pai. Não era algo que eu esperava, mas era um avanço. Era come, oh. Legal, cara, um dos amigos de Rafael disse, apertando minha mão. Eu sou Marcos. Prazer em te conhecer. A interação foi tranquila, e eu percebi que Rafael não estava mais me tratando como um estranho distante. Ele ainda estava hesitante, mas começava a me ver de uma forma mais amigável, como parte do círculo dele, mesmo que de uma forma ainda não completamente familiar. O jogo começou, e eu me sentei à margem, assistindo-os jogarem. Rafael estava se divertindo, rindo, dando passes rápidos, e o vi com um brilho nos olhos que eu ainda não tinha visto antes. Ele estava feliz, à vontade com seus amigos. Eu me senti grato por estar ali, por ser uma parte desse momento, mesmo que fosse de uma forma discreta. Depois de algum tempo, o jogo terminou, e os meninos se sentaram para descansar. Rafael veio até mim, um pouco suado, mas com um sorriso genuíno no rosto. Você se importaria de me levar para casa? Ele perguntou de forma casual, mas eu percebi que ele estava começando a me incluir mais, a me ver como uma parte real da sua vida. Claro, eu respondi, sorrindo. Vamos. Vamos. Eu estava quase pulando de alegria por dentro. Cada pequeno passo que ele dava em minha direção me fazia sentir que eu estava no caminho certo. A viagem até em casa foi silenciosa, mas não houve desconforto. Rafael estava com o rosto virado para a janela, mas ele não parecia distante como antes. Ele parecia presente. Quando chegamos em casa, ele me olhou novamente, agora com mais confiança. Davi, você não vai acreditar. Eu ganhei o jogo de novo. Ele riu. E pela primeira vez, a conversa fluiu como se fosse natural. Ele estava se permitindo estar perto de mim, conversar comigo, como se eu fosse mais que apenas uma figura distante. Eu sabia que você era bom, Rafael, eu disse, sorrindo. Estou impressionado com a sua habilidade. Ele fez uma careta, brincando. Não é só habilidade, é prática. Nos próximos dias, as coisas continuaram a melhorar. Rafael começava a me procurar mais, fazendo perguntas sobre minha vida, compartilhando suas histórias da escola, até me pedindo conselhos sobre como lidar com alguns dos seus amigos. Às vezes ele me perguntava sobre meu trabalho, e eu podia ver um interesse genuíno em seus olhos. Não era mais uma relação de distanciamento. Eu estava começando a me sentir parte do mundo dele. Em uma noite, enquanto jantávamos juntos, Rafael olhou para mim de repente, como se tivesse se decidido finalmente. Ele estava comendo lentamente, e parecia hesitar antes de falar. Davi. Ele começou me chamando pelo nome sem a formalidade de senhor ou você. Isso já era um bom sinal. Eu queria te agradecer por estar aqui. Eu sei que as coisas têm sido complicadas. E você... Bem, você não tem sido como eu esperava. Mas tem sido... legal. Eu gosto de ter você por perto. As palavras dele me pegaram de surpresa. Eu não esperava que ele fosse tão direto. Mas de alguma forma, aquilo era o mais próximo de um obrigado que eu poderia ouvir. Era o reconhecimento de que ele estava começando a me aceitar, de que ele estava me vendo como uma figura importante na vida dele. Eu olhei para ele, tentando processar tudo o que estava sentindo. Eu também gosto de estar aqui, Rafael. Eu não vou te decepcionar. Ele me olhou por um momento e então fez uma careta. Você não vai fazer nenhuma piada sobre meu futebol agora, né? Eu sorri. Prometo que não. Ele riu. E algo em mim se acendeu. Era a primeira vez que ele se sentia à vontade o suficiente para brincar comigo, para deixar de lado a desconfiança. Eu sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas as palavras dele, o pequeno gesto de agradecimento, me fizeram sentir que a ponte entre nós
estava sendo construída. Passo a passo o que antes parecia um espaço vazio. Agora estava sendo preenchido com pequenos momentos de conexão. Eu sabia que Rafael e eu ainda tínhamos muito a aprender, um sobre o outro. Mas naquele momento, eu me senti mais perto dele do que nunca. E isso para mim era a verdadeira vitória. Mas eu sabia que a estrada não acabava aqui. Cada passo que eu dava ao lado dele era um novo desafio. E eu estava disposto a continuar caminhando, esperando que, aos poucos, Rafael e eu pudéssemos construir algo que fosse forte o suficiente para resistir a tudo o que o futuro nos reservasse. E, por mais difícil que fosse, eu estava começando a entender. Eu não precisava ser perfeito. Eu só precisava ser paciente e estar presente. O sol brilhava forte naquela manhã de sábado, e o calor do Rio de Janeiro parecia mais intenso do que o habitual. Eu estava em casa, sentado na sala, refletindo sobre tudo o que havia acontecido desde que Rafael e eu começamos a nos aproximar. Eu sabia que estávamos avançando, mas eu também sabia que ainda havia muito que precisaríamos enfrentar juntos. A confiança, como qualquer coisa valiosa, precisa ser construída aos poucos, e ainda não tínhamos chegado ao ponto de uma relação sólida e inquebrável, enquanto eu me lost in my thoughts. A porta da sala se abriu, e Rafael entrou, seu rosto cheio de entusiasmo. Eu o olhei com um sorriso, notando o brilho nos seus olhos. Havia algo diferente nele agora, algo que eu não havia visto antes. Ele estava mais à vontade, mais aberto, e talvez até mais disposto a aceitar a ideia de que eu estava ali para ficar. Ei, Davi, Rafael disse com um tom animado, sua energia vibrando no ar. Eu e os meninos estamos indo para o centro comercial mais tarde. Você quer vir com a gente? O convite me pegou de surpresa. Ele não apenas me chamou para algo social, mas também para um evento onde ele estaria com seus amigos. Era um teste. Eu sabia, mas por mais simples que fosse, aquilo significava mais para mim do que qualquer grande gesto. Era um sinal claro de que ele estava me aceitando como parte da vida dele, como algo mais que uma figura distante ou uma obrigação. Eu hesitei por um momento, não querendo ser excessivamente empolgado, mas a verdade é que eu queria muito estar lá. Queria continuar mostrando para ele que estava presente, que estava disposto a fazer parte do mundo dele, sem forçar, sem pressionar. Claro, eu adoraria, respondi com um sorriso genuíno. Só me avise a hora que vai ser. Rafael parecia feliz com a minha resposta. E, antes que eu pudesse perceber, ele já estava indo embora para se arrumar, ainda falando sobre o que planejavam fazer naquele dia. Eu, por outro lado, fiquei ali sentado por alguns instantes, absorvendo o significado de sua palavra. Ele me convidara? Sim, mas o mais importante é que ele estava começando a me ver como parte da sua vida, de seu círculo de amigos. E isso para mim era tudo. Algumas horas depois, eu e Rafael nos dirigimos ao shopping. Ele estava com alguns de seus amigos, e eu tentei me manter o mais discreto possível, sem invadir o espaço deles. Mas ao mesmo tempo, fazia questão de participar das conversas. Não como uma autoridade, mas como alguém que queria fazer parte do grupo. Strong, Arthur, Rosa meninos estavam brincando, falando sobre jogos, sobre meninas, sobre esportes. Eu os observava com um sorriso no rosto, tentando entender os desafios e os interesses de um adolescente. Rafael me olhou algumas vezes durante a conversa, e eu pude perceber um pequeno sorriso de aprovação em seu rosto. Não era muito, mas era o suficiente para eu saber que estávamos no caminho certo. Davi, você quer se juntar a nós na praça de alimentação? Estamos indo lá agora. Rafael me chamou depois de um tempo. Eu assenti imediatamente, tentando não parecer ansioso. Fomos até a praça de alimentação do shopping, onde seus amigos estavam se sentando à mesa. Todos pareciam estar se divertindo, e quando cheguei, fui recebido com um aceno de cabeça, um sorriso discreto e um cumprimento educado. Não era uma recepção calorosa, mas era uma aceitação. E isso significava o mundo para mim. Sentei-me ao lado de Rafael, que imediatamente começou a falar sobre um novo filme de ação que ele queria ver. Quando ele me contou sobre o filme, eu percebi que ele estava começando a me tratar como alguém confiável, alguém com quem ele podia compartilhar seus interesses. Ele não me via mais como um estranho, e isso me dava uma sensação de realização que eu não podia expressar com palavras. A tarde passou em um ritmo tranquilo, e o fato de eu estar ali com Rafael e seus amigos, simplesmente compartilhando aquele momento, me fez sentir que algo estava mudando. O tempo havia curado muitas das feridas que tínhamos. Mas eu sabia que não podíamos simplesmente ficar à mercê de boas intenções. Eu precisava continuar mostrando minha presença, minha constância, minha paciência.
Por volta das 18 horas, estávamos nos preparando para ir embora. Rafael parecia cansado, mas feliz. Ele estava rindo com seus amigos e antes de sair se virou para mim. Davi, ele disse, de forma quase casual, mas eu percebi a diferença na maneira como ele falou meu nome. N, ou era mais um estranho, ou um senhor. Ele tinha me aceitado de uma maneira que eu não esperava. Foi legal você ter vindo. A próxima vez, você pode ficar o dia todo com a gente. Vai ser mais divertido. Eu sorri, tentando não demonstrar a emoção que sentia. Era mais do que uma simples oferta de participação. Era uma abertura, um convite real para fazer parte do que ele considerava importante. E para mim, isso significava mais do que palavras poderiam expressar. Eu adoraria, respondi, com um sorriso genuíno. Combinado. Nos dias seguintes, minha relação com Rafael continuou a evoluir. Não de forma explosiva, mas de forma constante. Ele começava a me procurar mais, a me perguntar coisas sobre o trabalho, a fazer perguntas sobre minha vida, e até compartilhava mais sobre seus próprios sentimentos e experiências. As conversas ainda eram simples, mas com o tempo, ele começou a se abrir mais. Ele me chamava para almoçar, compartilhava suas ideias sobre os filmes que assistia, e até começou a pedir minha ajuda com algumas lições da escola. Eu sabia que ainda não estávamos lá, ainda havia um longo caminho pela frente. Mas o fato de Rafael começar a confiar em mim, mesmo que de maneira gradual, me dava esperança de que estávamos criando uma base sólida. Ele ainda não me chamava de pai, e eu não forçava isso. Eu sabia que esse título viria com o tempo, quando ele estivesse pronto. Eu não queria ser apressado. O importante era que, aos poucos, estávamos nos conectando de uma maneira verdadeira, naquela tarde, enquanto estávamos em casa, assistindo a um filme. Rafael virou-se para mim com uma expressão séria, quase pensativa. Davi, ele começou, mais sério do que o normal. Você já pensou em ser meu pai de verdade? A pergunta me pegou de surpresa, mas ao mesmo tempo, me fez sorrir internamente. Era uma pergunta difícil, mas era também uma pergunta cheia de significados. Ele estava me dando uma chance. Ele estava me permitindo entrar em seu mundo de uma maneira mais profunda. Rafael, eu disse, com a voz firme, eu sou seu pai, independentemente de quando ou como você me veja. Eu sempre estarei aqui para você. Ele me olhou nos olhos por um momento, como se pesasse minhas palavras. Então, ele deu um pequeno sorriso, mais genuíno do que qualquer outro que ele já tinha dado antes. Eu sei, Davi. Eu sei. E naquele momento, tudo fez sentido. Não precisávamos de grandes gestos ou palavras. Precisávamos apenas estar presentes. Estávamos, finalmente, começando a construir a confiança que sustentaria o que quer que fosse o futuro. Eu sabia que, embora a jornada estivesse apenas começando, já tínhamos dado um dos passos mais importantes. Estávamos juntos, e para mim, isso era o suficiente.